O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a uma nova edição do programa Direito em Família. Neste primeiro bloco, vamos falar das notícias que foram destaque no meio jurídico no âmbito do direito de família. No segundo e terceiro bloco, vamos responder as perguntas que vocês mandaram por e-mail. O direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 99235-5431. Doutor Jorge, vou começar com uma notícia que veio lá do Tribunal de Justiça de Goiás, que diz o seguinte: divórcio, partilha de bens, fixação de aluguel por uso exclusivo do imóvel, possibilidade. Ainda bem que esse é... Fernando, bom dia. Boa tarde. Boa noite, boa madrugada. Boa madrugada, né, que é onde o programa circula. Ainda bem que essa questão aí, essa decisão, é uma decisão positiva, porque a gente tem sempre interpretações diferentes. O que ocorre nessa situação? O casal se separou. Eu falo o tempo todo separou, não, se divorciou, está se divorciando. E está fazendo a partilha dos bens. Nisso, quando um deles separou, vamos colocar aqui, o homem saiu de casa. Estou relatando o desse caso, que poderia ter sido a mulher. Saiu de casa, cujo imóvel que eles residiam, quer dizer, o imóvel familiar, é objeto de partilha também, ou seja, é dos dois. E ele foi morar de aluguel, porque os outros patrimônios que eles têm, ou estão alugados, ou não é imóvel, ou é conta bancária, é carro, etc, etc. Então, um deles teve que sair de casa e pagar um aluguel. É comum, eu comungo dessa ideia, que aquele que ficar em casa tem que pagar a metade do aluguel para aquele que saiu. Porque aquele que saiu vai estar pagando aluguel. E se isso não puder ser feito de imediato, por falta de situação para fazê-lo, a partir do momento que se faz a partilha, aquele aluguel é computado e ele vai ser descontado da pessoa que está morando. No meu ponto de vista, isso é o justo. Foi o que ficou decidido ali. Uhum. Mas existem decisões, né, como eu sempre falo aqui, a nossa justiça, além de muito vagarosa, ela é composta por juízes que fazem parte do Brasil e não de outro local, então a cabeça das pessoas também se move de acordo com a realidade social. E existe muito machismo. Né? Existe, principalmente, alguns juízes, quando essa situação se dá com a mulher saindo, né? Porque lá no fundo vem na cabeça o seguinte: saiu porque quis ficar, quer dizer, o casal está em litígio, fica dentro de casa, depois da Lei Maria da Penha, daí isso é mais justiça. Não, quando não tem mais, se saiu é porque não deve ficar mais mesmo. E está tratando a vida sentimental daquele casal com os direitos patrimoniais, que não tem nada uma coisa a ver com outra, porque a pessoa pode ser o pior pai do mundo, ela pode ser a mulher mais puladora de cerca do mundo, que ela não vai perder os direitos ao patrimônio, em momento nenhum. Então não tem que misturar essas duas discussões. Se existe uma casa comum dos dois, se existe a contribuição de cada um, igual ou parecido, os dois trabalham, etc., tudo isso tem que ser examinado, evidentemente. Se os dois trabalham, fazem essa coisa toda, um tem que pagar aluguel, o outro pode não poder agora, mas vai poder quando dividir.
Quando for dada a sentença da partilha, ficou isso para... vai dividir 500 mil, está devendo quanto? Está devendo 20. Um vai ficar com 480. Não é o normal? Foi o que foi decidido nessa situação. Né? Eu falo isso porque isso se chama até, poderia ter se entrado, com alimentos compensatórios. Esses alimentos compensatórios nada mais é do que isso. E os alimentos compensatórios, eles dizem lá, direitos iguais. Se eles são casados com a comunhão parcial de bens, se tem imóveis e patrimônio, pertence 50% a um, 50% ao outro, é necessário que o lucro daquilo seja dividido até que se faça a partilha total. É assim que funciona. Aí você vê muito juiz, quando vê uma situação dessa, eles têm 10 mil de rendimento, aí dá 3 mil para a mulher. Mas não é 5. Não, mas depois discute, depois lá no final faz... É só para complicar. Não, é simples, pensa bem. Se dá 10 mil, 5 mil. É mais fácil fazer com que essa que está recebendo os 5 mil, se tiver algum defeito na partilha que não era bem dele, ou então uma parte, mas era mais fácil que desconte essa devolvendo do que já desconte agora. Quer dizer, é uma lógica perversa. Então, essa decisão foi uma decisão que eu concordo. Ele saiu de casa por briga, não sei por que foi, mas entrou pedindo que ela pagasse metade do aluguel. E assim foi feito. Doutor Jorge, vou lhe pedir uma gentileza. Peça tudo. Para a gente não interromper o programa, eu estou achando que o seu microfone está um pouco baixo. Vou botar um pouquinho mais para cima na lapela, que o senhor está quase esbarrando. Aí... Era isso que você estava olhando para mim? Era isso, eu pensei que o doutor Jorge está falando uma porção de besteira. Não, era o microfone de lapela. No áudio estava ok. Nosso amigo Johnny está falando que no áudio estava ok, mas ele estava com a mão assim passando, a gente segue o barco. É porque eu falo muito e de repente, irmão, vão para lá, vão para cá, arranca o negócio aqui. Mas não tem problema não, nosso público está acostumado que a gente improvisa, ótimo, né? A gente não faz ao vivo, mas é como se fosse. É verdade. Vamos lá, doutor Jorge. Vamos lá. A próxima notícia vem do Distrito TJ do Distrito Federal. Período de licença maternidade, internação de recém-nascido em UTI neonatal. Contagem de licença a partir da alta da internação, princípio do melhor interesse da criança. Esse é realmente o princípio do interesse, o melhor interesse da criança. Esse aí está comprovado. Está legal agora, Rosa? Está legal, está legal. Veja bem, você tem o seu período de licença maternidade. Você acha que a licença maternidade, isso também serve para adoção, para tudo isso, é dado para a mãe por ela ter o mérito de ter posto mais uma pessoa no mundo? Porque a mãe foi legal, olha, vamos dar aí 6 meses de licença para ela, porque ela é gente boa para caramba. Não é por isso. É porque a criança precisa de cuidados especiais nos primeiros 6 meses. Não é isso? Não é essa a visão que se tem da situação? Quando você impede que essa criança tenha esses 6 meses, você não está respeitando o melhor interesse da criança. Essa discussão não é uma discussão de adulto, não é uma discussão que o empregador ou o Estado vai falar, não, mas a mãe ficou 3 meses com ele no hospital. Como quisesse penalizar a criança. Olha, quem mandou você estar doente? Né? Agora sua mãe vai ter só 3 meses com você. Nada disso. Se olhar para a criança, para o princípio do melhor interesse dela, principalmente uma criança que ficou 3 meses no hospital, ela vai precisar de cuidados redobrados, porque ela vai para casa. Se ela ficou lá, não é porque ela gostou do hospital, é porque ela necessitou de ficar lá. Então, essa decisão é uma decisão que deve ser aplaudidíssima, porque é uma decisão que não entrou num aspecto burocrático que, infelizmente, nós temos na justiça. Não, mas está dizendo aqui, 6 meses, aí vem lá o burocrata e, buf, crava 6 meses. Nem que esses 6 meses tenham sido internados. Imagina, a criança está 6 meses internada, bota a mãe para trabalhar, deixa os médicos, a enfermeira tomar conta da criança. Não, se a licença maternidade, na verdade, é em relação à criança ou às crianças. Não é em relação ao direito da mãe.
ao direito do pai, em relação ao direito das crianças. Assim deveria ser pensado por todas as varas de famílias no Brasil. Felizmente, de onde é? Distrito Federal. Felizmente, por Brasília. Felizmente, onde moram pessoas... Né? Onde moram pessoas? Não, as pessoas de lá, desculpa, as pessoas de lá são legais, as que chegam. Né? Então, felizmente, pensaram na criança, que ela vai necessitar de ter cuidados maiores quando for para casa. Completamente justo, é uma decisão que deve ser aplaudida. Foi pensada a licença da mãe em relação à necessidade do filho, respeitando assim o princípio do melhor interesse da criança. Muito bem, doutor Jorge. Agora a notícia vem do IBDFAM. Projeto de lei busca maior punição para má-fé no uso da lei de alienação parental. Essa eu gostei quando eu li. Instituto Brasileiro de Direito de Família. Eu sempre repito que é para as pessoas. Que nós temos um instituto que... Tudo que você está vendo de projetos de família, essas mudanças todas que você viu... Olha, só o programa vai fazer 14 anos. O que nós falávamos há 14 anos atrás sobre direito de família, sobre adoção, hoje é uma coisa sobre relação homoafetiva, sobre união estável, aquilo vai se transformando. Tudo que se faz é pensado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, que coloca no Congresso, através de algum deputado, algum senador, que aquilo se transforma em lei. E é a lei de alienação parental, assim surgiu através de uma proposta do IBDFAM. E agora existe a possibilidade, existe já um projeto de lei que pune com maior rigor, né, aquela, principalmente, alienação que você vislumbre má fé. Porque tem muitas alienações que você vê que a pessoa... Nós hoje não estamos discutindo mais se a alienação é uma doença, um caso psicológico, ou se é má-fé. Não, tem as duas. Uhum. E essa propositura desse projeto de lei é para que puna aquela que for de má-fé, que não passe por uma doença, que não foi diagnosticada nenhuma doença. Por quê? Porque existe uma discussão no Congresso, né, já a questão de 8 meses, com um grupo de pessoas, sinto dizer religiosos, porque eu não entendo por que essas coisas, que ligadas a grupos que são nada mais, não posso dar o nome de retrógrados, machistas, que quer tirar a lei de alienação parental. Dizendo que alienação parental é algo inventado. Olha, gente. E o IBDFAM diz o seguinte: o que foi inventado vai, de certa forma, ser comprovado. E se houver alguma injustiça, vai haver injustiça, como existe injustiça em qualquer tipo de processo. O que nós não podemos é recuar diante do fato que existe, está comprovado. Nós vemos todo dia, em fila de ônibus, na padaria, na farmácia, as pessoas alienando os filhos. Principalmente se são divorciados, às vezes casados. Né? Seu pai só serve para essas coisas mesmo. Aquilo vai ficando na cabeça da criança. Um dia tem um rompimento desse casal, como é que vai ser na formação dessa criança? Então, a alienação parental de má-fé, o que eles querem colocar ali é como punição, como a inversão da guarda praticamente automática. Você prova, numa ação de alienação parental, a possibilidade, de acordo como ela for feita, de existir ainda a guarda compartilhada, a convivência compartilhada, mesmo que isso tenha sido feito e que isso tenha sido consertado. Existem casos, porque a justiça ela não pode só oferecer o julgamento, ela tem que oferecer a restauração daquilo. Então, tem psicólogos, tem grupos de pais alienadores,
onde se faz trabalho com eles, assim como faz com os alcoólicos, assim como se faz com os agressores, no caso da Lei da Maria da Penha, você tem que ter uma salvação para isso. Não é só acontecer, então, joga no porão. Joga no porão. Não é assim que tem que fazer. As pessoas podem ser recuperadas. Então, existe casos de alienação parental, de processos que ficam comprovados isso, mas que a pessoa mudou o seu comportamento em função de ter tomado consciência daquilo. Então, parabéns. Agora, aquele que fez e continua fazendo por má fé, ele tem que ter uma punição que é a inversão da guarda e, muitas das vezes, a suspensão da convivência, que para a criança é ruim, mas que seja uma convivência de outra forma, sob supervisão, dessa maneira. Eu tenho casos que eu sei, eu tenho alguns casos de alienação parental, até bastante, mais do que eu queria, que eu faço distinção entre um caso e outro. Tem casos que eu vejo que a pessoa está de má fé, e tem casos que eu vejo que aquela pessoa é recuperável. Então, o que o IBDFAM enfrentou essa discussão e vem enfrentando no Congresso, nessa comissão, onde reúne os deputados, senadores, e que tem a vertente que quer acabar com a questão da alienação parental, essa lei não existe, etc. A outra que quer aprofundar principalmente naquelas questões de má-fé, que é o IBDFAM. E foi feito um projeto agora, até UFA, ainda está tendo mais voz. A propositura do IBDFAM ainda está com mais força, porque se tivesse o contrário, no meu ponto de vista, seria um retrocesso a gente parar com uma lei acho que de 2010, a lei de alienação, parar com o que vem se modificando, lei é para isso mesmo, para ir se modificando. E a gente agora estancar e falar, olha, não existe mais alienação parental. Você já pensou, chegando aqui, dando uma notícia para vocês, ó, acabou a alienação parental. Aí, meu amigo, a justiça não vai tratar mais disso. Como é que vai ser? O pai ou a mãe vai fazer o que quer com a criança. E o princípio do melhor interesse da criança vai estar resguardado? Não. Então, parabéns para o IBDFAM e parabéns para esse projeto que pune a má-fé. Má-fé tem que estar sempre sendo punida. Infelizmente, nem sempre é punida num processo. Existem muitas pessoas que colocam provas forjadas no processo. Essas deveriam ser punidas, mas, infelizmente, o pessoal diz que faz parte do processo. Eu não acho. Doutor Jorge, vamos dar sequência, já que a gente vai fazer um primeiro bloco maiorzinho. Agora a gente só tem notícia do IBDFAM. Provimento que permite divórcio em cartório a casais com filhos menores entra em vigor neste mês em Goiás. Eu não vou aplaudir de pé, porque... Qual do microfone? A Rosa já reclamou aqui com o microfone que ele vai sair. Mas essa é uma notícia que merece ser aplaudida de pé. Isso é uma coisa que o Conselho Nacional de Justiça já vem discutindo, e ele deixou mais ou menos como se fosse uma decisão para os estados decidir sobre isso. E parabéns ao estado de Goiás. O que significa? A gente tem uma lei, todos já sabem, do estado, inventário consensual, divórcio consensual, pode-se fazer em cartório. Então, são coisas que se faz muito, não é muito não, muito mais rápido do que na justiça. Mas tinha impedimentos. Qual era o impedimento? Se você vai fazer um inventário ou você vai fazer um divórcio em que existem menores, existem crianças, adolescentes, menores de 18 anos, você não pode fazer. Tem que ser o juiz a decidir. Então, como a maioria das pessoas que casam e permanece 5, 6 anos, normalmente tem filho, a maioria tem filho, então, mesmo que consensualmente, elas vão ter que enfrentar a justiça, ficar lá demorando um tempo desnecessário para resolver a sua vida, porque eles querem se divorciar ou querem fazer o inventário. O Estado de Goiás resolveu essa questão. Pode ser feito da mesma forma, mesmo tendo os filhos, tendo menores interessados, pode ser feito em cartório.
Por que não iria poder? O cartório não está apto a ver o direito dos menores, o direito dos filhos, das crianças. Por quê? Se existe um preceito legal, o cartório hoje, mais do que nunca, tenho certeza que o cartório hoje, para fazer o que quer, não faz, não. Já foi o tempo. Ele vai ter que seguir aquilo. Se ele vai ter que seguir aquilo, com bom senso, eu, a Rosa, você que está nos ouvindo, pode resolver uma situação dessa. Está dizendo lá, o casal está se separando, de comum acordo, vieram até abraçados aqui. Mas eles têm 2 casas para vender. E eles estão dizendo aqui que uma casa vai ficar para cada um, então uma casa vai mais um pouco, o outro vai dar em dinheiro em 24 prestações. Em que está prejudicando a criança? Por que, se tiver dentro, por que não pode resolver essa questão? Eu, particularmente, não sei. Então, fica entupindo a justiça, só para... Tem criança, olha, o senhor vai ter que ir para a justiça. Que lamentável. Eu não vou, então, para a justiça, não. Eu vou deixar como está, a gente vai vivendo. O dia que a gente precisar, a gente vai e faz. O dia que eu encontrar uma companheira que ela não aceite, ela quer casar, eu vou ter que me divorciar, vou ter que entrar, assim sendo ela também. Entendeu? E o Estado de Goiás, ele fez isso. Então, você pode ir ao cartório, tendo uma penca de filhos e resguardando o direito do casal, não prejudicando os filhos, porque o direito não é dos filhos. Se você tem patrimônio, o direito é da mulher, o direito é do homem, ou do casal, do homem com homem, da mulher com mulher. O direito é deles, não é o do filho. Você dizer o seguinte, nós vamos vender, resolvemos vender aquele patrimônio, em que isso está protegendo os filhos? Nada. Então você vai dizer isso no judiciário. Então, o judiciário tem todas as regras de um divórcio, de como proceder, que o escrivão no cartório vai fazer. Gente, na Europa, nos Estados Unidos, se faz em banca de jornal. Sério? Tem. Divórcio em banca de jornal. Você compra, faz, você mesmo trata disso. Gente, vamos. É só ter um bom senso. Você sabe por que existe essa questão de justiça, nessas questões? Porque existe uma vertente que é contra o divórcio. Não é isso? Porque o religioso, que é divorciado 5 vezes, é contra o divórcio dos outros. Essa é a grande situação. O impedimento das pessoas serem felizes. Elas querem resolver a questão delas, não tem que dificultar as questões delas. Não, pelo contrário. Casou, muita gente está deixando de casar e fazer união estável, aí vem as vertentes mais conservadoras, diz o seguinte, não é mais como antigamente. Antigamente, as pessoas casavam. Gente, para casar, você tem que correr proclama de 3 meses. Para você fazer união estável, você vai no cartório contra o advogado em 2 dias, está pronto. Quem está dificultando? É a lei ou o matrimônio ser entendido que não é mais como algo sagrado? O divórcio, por exemplo, essa questão. Por que quando tem criança querem botar para fazer só com o juiz? Porque ainda passa pela cabeça dos conservadores que o juiz, coitado deles, o juiz vai tentar reaproximar. Não tem uma discussão em audiência que o juiz fala o seguinte, vocês não querem pensar direito? Coisa que isso há 12, 15 anos atrás existia, hoje não existe mais. Vocês não querem, porque quando você ia se divorciar, você pedia o divórcio, fazia tudo, depois tinha um dia marcado, o juiz marcava, era uma audiência de ratificação. Eu, quando me divorciei, em 1983, tá aí, foi isso. Eu fui fazer uma audiência de ratificação. Eu já estava casado com a minha atual mulher, vivendo com ela, e minha primeira esposa já estava vivendo com o atual marido dela. Tivemos que os dois, na frente do juiz, ratificavam. A gente quer, hein? E o Ministério Público, na época, tentando, mas vocês são jovens. Olha, então é a tentativa de fazer com que
de passar, de impor uma situação de infelicidade, na maioria das vezes, às pessoas. Então, o judiciário tem criança, tem que proteger a criança. Por que não estaria no cartório protegido? Só se houver algum problema, muito simples, é entrar com uma ação contra o cartório, que não respeitou a lei e as regras. Acabou o assunto. Então, daria para eu falar 3 programas sobre isso, porque não é fala, é revolta. Então, eu só quero aplaudir o Estado de Goiás. Feita essa declaração consistente e profunda e correta, vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Promoção limitada, 3 pacotes por cliente. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo, 100% friburguense. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família e a partir de agora a gente começa a responder as perguntas que vocês mandaram para o e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 99235-5431. Doutor Jorge, meu filho está com 21 anos e eu ainda pago R$1.000 por mês de pensão. Fui conversar com ele e ele disse que a mãe não concorda que ele fique sem a pensão. O que devo fazer? Isso é um caso de justiça. É que eu ainda estou, no intervalo, ainda continuo um pouco revoltado, entendeu? Com a situação. Mas isso é um caso de justiça. Veja bem, tem 21 anos. Olha como é que funciona esse negócio de alimentos. Antes de entrar no caso propriamente dito, hoje eu estou danado, hein, gente? Você vê o seguinte, quando você decide a sua pensão, lá atrás, os alimentos a serem pagos, lá atrás, você decide e fornece, vamos supor que a criança vai ficar com a mãe, residindo, não é a guarda não, residindo, a guarda física. E como ela vai ter mais tempo com a criança, o juiz pede para colocar uma conta. Essa conta, ela fica como a responsável, no nome dela, no nome da criança. O grandão que passa dos 18 anos e até os 24 continua sendo pensionado por questões de estar na universidade ou estudando até os 24 anos, né? Aquilo que nós já falamos, o dinheiro continua sendo depositado na conta da mãe. Não deveria ser obrigatório e ser automático a partir do momento que ele faz 18 anos. Comprove que ele vai ter mais 6 anos de pensão, que o dinheiro vá para a conta dele? Não seria automático? Obrigar que a mãe fizesse isso, que ele abrisse sua própria conta e informasse no processo? Não. Continua na mãe dele. Até que um dia alguém vai entrar contra a mãe que não está repassando o dinheiro. Porque isso existe, gente. Isso existe. E esse rapaz de 21 anos, o pai foi conversar com ele, ele possivelmente não tem ideia sobre aquilo, porque nunca foi os R$1.000 para a mão dele. Diz que a mãe não concorda, tem que conversar com a mãe. 21 anos de idade. O que o pai tem a ver com isso? E vou falar mais, o que a mãe tem a ver com isso? Ele tem 21 anos de idade, pela informação que teve ali, não está mais estudando, então está em idade apta de trabalho, se está trabalhando, não foi informado. Então o pai tem que exonerar. Então o pai ele não tem que perguntar à mãe.
O que acontece com essa resposta dele? De acordo como vem de lá, o pai aceita. Tá bom, vai conversar com sua mãe. De acordo como vem de lá, a resposta, vai ter um litígio. O pai vai ter que entrar com uma ação de exoneração. Vai ficar aí 1 ano ainda pagando, porque não vai, provas e contraprovas, etc, etc. Possivelmente, se for nisso que eu estou dizendo, vai ganhar, vai exonerar, mas pagou mais 1 ano. É um litígio. Se for consensual, o pai vai pagar menos o advogado, ou se não for advogado, for a defensoria, vai entrar assinando uma ação de exoneração, junto com o filho que concorda por ter 21 anos, e ainda pode dizer no processo que, por não ser mais obrigado a pagar pensão, está disposto a ajudar o filho em tudo aquilo, foi como um acordo exentário, em tudo aquilo que ele necessitar. Que se compromete, inclusive, a ajudá-lo a pagar a faculdade, sei lá, a fazer isso e fazer aquilo outro. Que ótimo, que ótimo. Mas o ideal seria que, dependendo das circunstâncias, o pai e o filho resolvessem sem ter que a mãe se meter nisso. Sabe por quê? A mãe nem na sala de audiência pode entrar. Se eu sou advogado, vem 21 anos, eu estou pelo cara, vem a mãe, eu falo, excelência, não. E o juiz vai tirá-la, vai respeitosamente, vai ver, a senhora não pode entrar. Ela não tem mais interferência. Ele é maior de idade. Então, não tem que perguntar à mãe. Então, nessa questão aí, o senhor deveria dizer para ele o seguinte, meu filho, eu vou esperar a sua resposta por 1 semana. Não tem que consultar a mãe? Liga para ela agora. Primeiro, eu falaria para ele, por que você tem que consultar a sua mãe? O dinheiro é seu, não é dela? Eu não pago pensão a ela. Ele não sei qual seria a resposta. Se ele não tiver a resposta, fala, então você tem 2 dias para me dar a resposta, porque eu quero entrar junto com você. E você sabe que eu, sem a obrigação, vou te ajudar muito mais do que esses 1.000 que eu estou dando. Se você, em 2 dias, não me der essa resposta, cara com 21 anos, gente, eu vou ajuizar a ação e vai ser exonerado. E sua mãe não vai poder fazer nada. Absolutamente nada. Ela não vai poder, como fez lá atrás, como eu faria também, te representar para mostrar para todos, para o juiz, a sua necessidade. Hoje, a sua necessidade você pode bancar. Então, essa é a conversa que tem que ter. Já que ele quer consultar a mãe, dê um prazo limitadíssimo a ele. E ajuiza a ação. Ou vai à defensoria, contrata um advogado, o senhor ainda vai pagar até que resolva, mas vai saber que vai ser exonerado. Porque se o senhor não entrar com a ação, não for exonerado, ele vai ter 70 anos e o seu 110, o senhor vai estar pagando a pensão. Porque não existe exoneração automática, a não ser que seja tratado. Depois da maioridade, vou fazer até tantos anos, e ela vai se exonerar automaticamente assim que ele receber o diploma. Tudo bem. Agora, falar para o filho, 8 anos de idade, vou pensionar até os 10 anos e vai ser exonerado. Isso não existe. Tá? Então, eu acho que é essa conversa que o senhor tem que ter com ele. Doutor Jorge, nossa próxima pergunta... É mais uma para revolta ou não? Né, eu acho que não. Sou casada com separação de bens e estou me separando. Meu ex diz que não tem direito a nada e nem a pensão. Doutor, sempre tivemos uma conta conjunta para despesas e também caderneta de poupança. Posso brigar por isso? Claro. Olha, o casamento, existe duas vertentes. Casamento com a separação obrigatória de bens. Aqueles cidadãos com mais de 70 anos, é um absurdo isso, né? Daqui a pouco eu vou ter os 70 anos, eu me sinto, apesar dos esquecimentos, eu me sinto bem tranquilo ainda, né? Aí eu não posso responder por minha vida, mas aí você tem que casar com a separação obrigatória. E a separação convencional. Pode ser 2 jovens casarem e falar o seguinte, nós vamos convencionar que o nosso matrimônio ou a nossa união estável, ela é por separação convencional de bens. O que diz os entendimentos? Quando é obrigatório, foi obrigado pela lei, tudo aquilo que for construído durante o relacionamento é dos dois. Pode ser dos dois. Pode ser pretendido
num divórcio ou também após o falecimento de um deles. Por quê? Porque quando você protegeu obrigatoriamente os bens particulares, ou seja, um homem muito rico de 70 anos casou com uma menina de 30 anos. Aí ele protegeu os bens dele, ele pode dar para quem ele quiser e vender, né? Mas protegeu os bens dele, casou, aquilo fica para quem? Só para ele. Com o falecimento dele ou com o divórcio dele, continua pertencendo a ele ou os seus herdeiros. Isso é obrigatório. No convívio deles, durante o casamento deles, o homem e ela, sei lá quem, compram mais 10 imóveis. Esses 10 imóveis vão comunicar. Porque ele já, ao casar, ele já foi protegido, os bens dele. O que ele construiu pertence aos dois. Isso é a vertente hoje majoritária. Não quer dizer que tudo seja resolvido assim. No convencional, não. No convencional está dizendo que eu, que tenho menos de 70 anos ainda, vou casar com Rosa, que tem bem menos de 70 anos, nós podemos convencionar, ó, separação de bens. Nós estamos convencionando, porque é um desejo. Não foi a lei que nos obrigou. A lei não nos obrigou a nada. Então, nós convencionamos. Então, como nós convencionamos isso, está dizendo o seguinte: o que nós construirmos durante o nosso convívio, o nosso casamento, continua convencionado que pertence a cada um. A lei, quando obriga, ela obriga os bens particulares. Quando a convenção, me parece que nós estamos falando o seguinte: olha, o que é meu, o que é seu mesmo construído. É assim mais ou menos que se entende. Claro que tem decisões diferentes, senão não teria recurso. Tá? No caso da senhora, eu não sei se é convencional ou obrigatória. Ela falou só separação de bens. Por exemplo, nas duas, se for obrigatória e se for a convencional, a senhora tem pelo que brigar. A senhora disse que tinha uma conta conjunta, ou tem uma conta conjunta com ele, e uma caderneta. Isso aí é dos dois. A não ser se quando depositar, fizeram um contrato, colocaram no banco, dizendo o seguinte: quando é depositado por um no nome de um, é de um. Quando eu nem sei se isso é possível, acho que eu estou falando besteira, porque eu não sei se o banco concorda com isso. Eu vou lá, eu depositei 100 mil, é meu. A Rosa vai depositar 50 mil, é dela, tem que ter lá na mesma conta. Não, se fosse isso, teria contas separadas. Para que vai ter conta conjunta? Então, naturalmente, quando esse casal que fez a separação de bens, quando a senhora que está perguntando, quando vocês casaram para sempre na cabeça de vocês. E quando vocês abriram, quando vocês abriram, com um objetivo, traçaram um objetivo de vida, que é juntar um dinheiro para fazer não sei o quê, quando tiver filho, para viajar, não sei para quê. Sei que essa questão corre por fora da convenção que vocês fizeram. Então, a senhora tem todo o direito e o dever, né, de, na partilha, apontar essa conta, apontar os valores, e se a senhora não tiver acesso aos valores, a senhora tem que pedir para que ele coloque lá os últimos extratos. E se ele não colocar, para que o juiz oficie o banco, a conta, para que o banco mande esses extratos. Né? Então, é um direito seu entrar e dividir essa caderneta e essa conta. O restante, sendo obrigatório, veja de um jeito, sendo convencional, veja de outro. Muito bem, doutor Jorge. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Até já. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Promoção limitada, 3 pacotes por cliente. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis.
Casa Friburgo 100% friburguense. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, respondendo as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 99235-5431. Doutor Jorge, meu marido entrou com uma ação pedindo para eu pagar aluguel da casa porque ele está pagando aluguel num apartamento. Tenho audiência de conciliação. Ele tem esse direito? E aí, tá vendo? Já falamos sobre isso. Eu, particularmente, de acordo com a situação, não conheço essa realidade. Ah, é só pagar? Só pagar é uma coisa. Aí eu diria não, a princípio eu não sei quais são os motivos, mas ele tem esse direito. O que é ter esse direito? Pelo que parece ali, vocês eram casados, ou ainda são, ainda não divorciaram, mas não são, já separaram de corpos, ele foi morar num lugar e está pedindo para que se pague metade do aluguel. Ele está pedindo para pagar aluguel, mas vai ficar com a metade, que a outra metade a senhora teria direito, para ajudar ele a pagar ali. Eu não sei como é que é a partilha, o que vocês têm, qual foi o combinado de vocês, se a senhora trabalhava fora, se qual tinha sido o acordo com ele para a senhora trabalhar fora, nada disso eu sei. A grosso modo, eu responderia o seguinte: parece que ele tem esse direito. E nessa audiência de conciliação vai ser tratado isso. Possivelmente essa audiência de conciliação não é com juiz, né, com conciliador, conciliadora, né, aqui são duas conciliadoras. Então você vai fazer essa conciliação, pode resolver ali. Se a senhora entender lá na hora que realmente ele saiu, mas que a senhora está utilizando um imóvel que é comum aos dois, né? Então, portanto, está em condomínio. E só a senhora utilizando. A senhora trabalha, ele saiu, está gastando. Ele saiu por que quis? Não, porque não tem como ficar mais, né? Só está gastando, realmente a senhora pode ofertar, pagar uma parte do aluguel que ele está pagando lá, ou seja, fazer uma avaliação da casa de vocês, vale 1.000, a senhora paga 500. Agora, se tiver outras combinações por trás dos panos, que a gente não sabe, o porquê que a senhora ficou em casa e por que ele saiu, eu não sei. Por que não saiu os dois, botou a casa para vender, a gente nunca sabe, né? Mas o direito de moradia é dos dois. Quando se está casado, está em condomínio. Antes de partilhar, se está em condomínio. Então, tudo que vem desse imóvel, tudo que é desse imóvel, é dos dois. Então, teria ele, teoricamente, a priori, o direito de receber um pedaço do aluguel dele. Doutor Jorge, tenho 2 filhos, sendo que um é especial. Tenho 3 imóveis e já quero doar para eles. Posso dar um a mais para ele, uma vez que é incapaz e o outro não? A senhora tem 2 imóveis? Tem 2 filhos e 3 imóveis. Ah, entendi. Veja bem. Para a senhora dar herança a um filho a mais do que o outro, porque ele é incapaz, é difícil. Mas a senhora tem o direito de doar. Eu vou explicar matematicamente. A senhora tem 3 imóveis que valem R$100.000 cada um. R$300.000. Então a senhora vai dar. O normal seria a senhora dar 50% disso, a senhora pode doar para cada um deles. E os outros 50% a senhora pode doar para qualquer pessoa. Não é isso? Doação não é isso? Eu posso doar em vida para quem eu quiser, desde que eu deixe, se eu doei, eu tenho que deixar a mesma parte para meus filhos, para os meus herdeiros. Se eu tenho 2 filhos, outro exemplo, e doei um apartamento para ele,
em vida. Paguei um imposto de transmissão, tudo direitinho. Eu fiz isso, paguei. Não deixei nada com outro. E não tem nada para dar ao outro. Quer dizer, secou a fonte. O que eu doei, já doei. Com o seu falecimento, esse outro que não recebeu nada vai entrar na justiça e vai conseguir a metade daquele. Mas se a senhora doou e deixou um outro que não quis ter a despesa na hora, aquele vai ficar para aquele que a senhora não doou. Aí está resolvido o negócio. Como a senhora tem um filho, esse filho, ele é, não sei se relativo ou absolutamente incapaz, a senhora pode doar 50% dos seus bens para eles dois e a outra parte, os 50% que sobrar, como a senhora pode dar para a Rosa, pode dar para mim, pode doar para ele também. Desde que aquilo reflita que vá ter um administrador para que possa repassar, porque não adianta a senhora ter apartamento e doar um apartamento, o apartamento vai ficar lá, ele tem que ter um rendimento para que possa cuidar dele. Isso pode ser, inclusive, de comum acordo com seu outro filho, caso não tenha litígio. Caso tenha litígio, a senhora, além de doar os 50 e doar a mais para ele, porque vai estar dentro da legalidade, a senhora doou 50 em vida e 50 só doa para quem quiser, vai doar para ele, a senhora vai ter que deixar depois, inclusive, alguém, ou depois a justiça vai decidir, alguém que seja o tutor dele, né? Que vai que administrar a vida dele, não só no aspecto de saúde, no aspecto administrativo financeiro, no aspecto de viver mesmo, né? Se a senhora falecer não doando nada, tudo que a senhora deixar vai ser rachado. Não vai ter, porque ele é incapaz, ele não vai ter direito a mais por causa disso. Vai ter cuidados que aquilo que ele ficar seja transformado em valores para que ele possa estar numa instituição paga, etc, etc. É isso que vai acontecer. Ela tem que fazer isso tudo, para, assim, não tem chance depois que ela morrer do filho que recebeu menos recorrer de alguma maneira? Olha, Rosa, recorrer, todos fazem isso, né? Mas ela vai fazer dentro da legalidade. Ela tem 100% de imóveis, 50% ela vai doar aos filhos e 50% restante, que ela poderia doar a quem ela quisesse, vai doar ao outro. Testamento. Ela pode fazer testamento. Sim. Testamento, ela pode dizer o seguinte: o apartamento, só tem um apartamento deles, que nós moramos, que é a nossa casa. Com o meu falecimento, eu dou mais 25% para um. Porque ele já está resguardando a metade de cada um, né? E ela está fazendo essa doação. Não há problema nenhum. Mas ela tem que respeitar essa questão. Entendi. E ela pode deixar, de repente, o outro filho que não é especial como tutor para cuidar da administração dos ela bens? pode, de comum acordo, tudo tranquilo. Agora, se o outro não quiser, vai ter uma pendenga judicial, né? Se ela bota no testamento isso, e ele não quer, porque todo testamento, vocês têm que ter em mente o seguinte: o testamento é muito bonito, muito legal, só que as normas dele, como é muito raro o testamento no Brasil, existe. Hoje mais do que ano passado, ano retrasado, mas todo testamento você pega, faleceu, esse testamento ele tem que ser registrado numa vara civil, numa vara de órfãos. Ele vai para a justiça. Porque vai abrir inventário e tem um testamento para se tratar dentro do inventário. Então, ele tem que ver se cumpriu as formalidades, né, que é testemunha, atestado de saúde, de quem fez, cumprindo as formalidades, está cumprido, ao juiz registra ele em tal vara, ainda pode-se entrar o outro que não concordar com uma ação ordinária de impugnação daquele testamento, dizendo que aquilo ali foi coação, etc.,
Tem, minha filha, vários tipos de discussão. Por isso que eu digo que inventário só de mão dada. Se brigou, Doutor milênios. Jorge, eu estava até sentindo falta, porque acho que 99,9% dos nossos programas tem uma pergunta desse estilo. Tem uma filha de 6 meses e o juiz determinou guarda compartilhada. Isso pode? Pode. Não só pode, como deve? Como deve. É isso mesmo. Claro que pode. Sabe por que a pessoa faz essa pergunta? Porque vira e mexe, quando vão lá no escritório, bater um papo, fazer uma consulta, ou quando até eu tenho um cliente, às vezes até em audiência, muitas das vezes você pega um colega que não faz direito de família, o advogado pode fazer o que ele quiser. Ele não é obrigado a fazer só uma vertente do direito. Eu faço só uma vertente do direito. Né? Isso não quer dizer que os colegas façam isso. E dificilmente aqui em Friburgo tem poucos especialistas nas áreas. Na maioria das vezes os colegas fazem o direito que eles têm, todas as áreas do direito. Mas como não está preparado para isso, é como se eu pegasse hoje uma notícia do criminal e ouvisse no Fantástico. Honestamente, eu não vou depois lá, a não ser que seja muito interessante, procurar saber. Então, eu posso ter uma visão superficial do que foi aquela notícia, assim como se fala em guarda compartilhada. Quando a pessoa fala em guarda compartilhada, as pessoas não entendem, muitas vezes alguns colegas que não militam nessa área, vamos dizer assim, nenhuma censura, não, pelo contrário. Né? Você falar para o cardiologista que ele tem que saber direitinho o que acontece quando quebra a perna do cara. Não vai saber. Vai saber lá do coração e vice-versa, né? Não é isso que acontece? Então você pega a questão da guarda compartilhada, que as pessoas veem logo, já foi confundida por, o cara quer a guarda compartilhada porque aí ele não vai pagar a pensão. Baboseira. A guarda compartilhada vai morar um pouco na minha casa, um pouco na casa dele. Não é nada disso. A guarda compartilhada se compartilha o poder familiar e as obrigações oriundas desse poder familiar. É isso. É como se pai e mãe nunca... O filho não está se divorciando do pai nem da mãe. Então, as obrigações relativas a ele existem permanentemente. Isso foi um achado. A guarda compartilhada é algo maravilhoso, gente. Maravilhoso, porque quando você está casado, vive junto e tem os filhos, a contragosto fala o seguinte: vai limpar a bundinha do João. Aí o pai fala: mas agora eu estou vendo aqui meu futebol. Então vai ficar sujo. Aí sai batendo o pé, vai lá. Não faz isso. Não, eu estou falando alguma mentira? Aí fala para a mãe: poxa, faz um favor, quando você passar ali na padaria, traz o leite do neném. Fala: por que você não vai lá? Não é assim que ocorre? Então não divide isso, acaba em uma discussão e outra, um acaba fazendo, porque senão a criança que vai pagar. A guarda compartilhada é isso, gente. Nada mais do que isso. A continuidade disso. As obrigações têm que ser respeitadas. Se ela tem que ser respeitada e tem que ser feitas, não tem idade. Com 1 mês de idade, a guarda é compartilhada. Estavam juntos. Nasceu, que lindo, nossos filhos. 2 dias depois se divorciam. É só dela ou é só dele? Não. A obrigação é dos dois. Então, a sua filhinha que tem 6 meses de idade, a guarda dela é compartilhada. Como vai se materializar, como vai ser essa guarda compartilhada, é que vai ser, se não for uma combinação de vocês, se chegarem lá na audiência de conciliação, não fizer um acordo de conciliação, não, mesmo audiência de instrução e julgamento, que é a última com o juiz, se não fizerem um acordo, como vai ficar, tal dia com um, quem faz isso é um, quem faz aquilo é outro, quem tem obrigação de
levar o médico é dos dois, não, mas um trabalha nesse horário, então que vai ter que levar sempre ao pediatra, é o fulano, só quando pode. Se não fizer isso, o juiz vai fazer. E o juiz vai dizer que coisa lamentável ter que interferir na vida dos outros, no horário dos outros. Olha que coisa terrível para o juiz. Então, essas questões vão acontecer. A guarda compartilhada, hoje, uma forma muito evoluída é você ter, para não ter briga, que ela diz lá, a guarda compartilhada no seu 2º artigo, ela diz que, dentro do possível, a convivência entre os pais, dos pais, com a criança tem que ser 50% com um, 50% com o outro. Então, geralmente, o pai, para ficar menos, ele fala, não, eu trabalho mais. Não. Então, de segunda a segunda fica com você, de segunda a segunda fica com a outra. Quando é do mesmo município, gente, não há problema nenhum. Isso não é guarda alternada. Presta atenção. Guarda alternada, a guarda é unilateral. Então, fica 3 meses comigo. Olha que coisa absurda. Aí, depois, fica 3 meses com a Rosa. A guarda passa para ela. Eu fico sem a guarda. Eu sou apenas um visitante. É um negócio maluco, não existe. A guarda compartilhada, as obrigações se compartilham e você pode ver a convivência e o estilo de moradia da guarda física alternado. Eu estou falando isso porque está aqui em Friburgo, está sendo decidido isso. Não vou enganar ninguém, está sendo decidido. Bom, então fica uma semana com outra, eles moram perto, porque aí você melhora a situação da criança. Você está pensando na criança. Um pai que vai levar ele no colégio, no Pontinha, no externato, sei lá onde, vai levar uma semana e a mãe vai levar outra. Né? Vai estar com ela numa semana que mora no centro da cidade e o pai mora em Olaria, sem problema nenhum. Aí o pessoal que tem filho vai ver, como se diz que os dois têm que tossirem, né? O que é bom para a tosse, né? Porque tem que cuidar igualmente como estava junto. Então, esse negócio de 6 meses, o juiz decidiu, irá decidir, só voltará atrás se a senhora provar que o pai não pode ter a guarda compartilhada. Por que ele não pode? Só vai dizer o seguinte, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, porque existe alguma conduta que desabone a qualidade dele como pai, etc., etc., já vai lá a doutora lá do Ministério Público perguntar o seguinte, já sabia disso antes, não? Então, a guarda é compartilhada. Desse estilo que eu falei, não do estilo que está na cabeça das pessoas, entender a guarda compartilhada como algo estranho ao seio familiar. Pelo contrário, quando está casado, está compartilhada. Eu digo isso com maior tranquilidade, que uma coisa eu posso dizer. Eu fui o primeiro advogado de Friburgo a defender arduamente a questão da guarda compartilhada. É até uma tese de doutorado que eu faço, é sobre a guarda compartilhada. Entendeu? Eu acho, dentro do direito de família, a coisa mais bonita, depois de uma separação, é você continuar a ter a mesma responsabilidade, amor fraterno, carinho pelo seu filho. Que essas coisas não sejam divididas. E só possível com a guarda compartilhada. Porque se for com a guarda uniparental ou unilateral, como queiram, chamar das duas formas, entendeu? Geralmente fica na impressão que a atribuição é daquele de fazer isso. Não. Tem que conviver igualmente com os parentes e amigos maternos e parentes e amigos paternos. É em função do melhor interesse da criança. E não do divórcio ou a separação dos pais. Quem separa são eles, os filhos ficam. Muito bem, doutor Jorge. Encerramos. A gente termina essa edição do programa Direito em Família, deixando um abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.